Mateus 19:14 vai dizer: deixai vir a mim as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. E pela misericórdia do Senhor, aos pouquinhos, passo a passo, o Senhor tem me levantado cantora e pregadora do seu evangelho. E o que eu tenho mais visto nos dias atuais são os pais deixando as vossas crianças em casa e não levando aos templos de adoração. Simplesmente porque ou elas querem brincar na igreja, ou elas querem correr, ou elas querem conversar. Irmãos, reflita aqui comigo essa madrugada, 2:pouco da madrugada. Louvado seja o nome do Senhor. Não é melhor as vossas crianças estarem correndo dentro dos templos, brincando dentro dos templos, conversando dentro dos templos, do que ou amanhã ou daqui a alguns anos eles estarem correndo da polícia, estarem correndo de bandidos, estarem correndo de bala perdida, estarem correndo de coisas ruins que podem acontecer na vida deles? Não é melhor você pedir ajuda ao seu pastor, dizendo: pastor, me ajude com o meu filho, porque o meu filho é um pouquinho levado. Me ajude a discipliná-lo na igreja. Mas não deixar os seus filhos em casa, na frente do computador, na frente de um tablet, na frente de um celular, na frente da televisão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós temos visto muito isso. Eu sou prova viva do que eu estou dizendo. Que pessoas chegam até mim e dizem: eu não trago os meus filhos para a igreja, porque eles não me obedecem. Como então essas crianças vão aprender o caminho de Deus, se os pais estão dando desculpas para não levá-los para a igreja? Eu conheço uma pastora, porque eu não vou dizer o nome dela aqui. Ela tem um filho pequenininho, por volta de 1 aninho, e ela tem uma mocinha de 12 anos. E essa mocinha de 12 anos, ela nunca leva essa menina para a igreja. E quando leva, deixa a menina cuidando do menino mais novo dela, para que a mocinha não preste atenção na palavra do Senhor. E essa menina, ela é muito agressiva com a sua mãe, e a sua mãe muito agressiva com ela. As duas se desentendem dentro de casa. E eu tenho aconselhado a sua mãe dizendo: leve-a para a igreja, cuide você do seu filho, cuide você da sua filha, e deixe com que a mocinha venha ouvir e aprender a palavra de Deus, para que ela venha te respeitar. E você também, que não fique só lá fora do templo, mas fique dentro do templo para também ouvir e aprender mais da palavra, para que você venha educar o seu filho como a palavra também nos ensina. O Senhor Jesus mesmo está dizendo na sua palavra: deixai vir a mim as minhas crianças, porque as crianças não são nossas. O Senhor nos deu para nós cuidar, zelar e amar e ensinar o seu caminho. A palavra de Deus também vai dizer que eduque o seu filho ao caminho do Senhor e ela não se desviará. Quando realmente conhecemos o poder do Espírito Santo, quando realmente nós conhecemos a Jesus Cristo, nós não queremos mais que o Senhor saia de perto de nós, não é verdade? Porque realmente nós conhecemos a Jesus. E olha que maravilha a gente conhecer a Jesus desde a infância e não se desviar. Olha que propósito lindo que o Senhor tem na vida de uma criança que cresce, como fala nos dias de hoje, no berço do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Triste é daquele que passa pelo mundo e depois se converte, porque poderia ter levado uma juventude inteira na presença de Deus, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade, que é boa, permissível e agradável a nós, porque o Senhor tem coisas boas para dar para nossas vidas, para a sua vida. Também, quando Ana orava para que o Senhor abençoasse com uma criança, ela fez um voto com Deus dizendo: se o Senhor a desse um filho, ela devolveria o filho para o Senhor.
porque o Senhor deu a ela um filho, então ela devolveria ao Senhor. Mas essa criança, ela se criaria aonde? No templo de adoração. E quem foi que nasceu? Nasceu a criança Samuel. Assim que desmamou a criança, ela levou ao sacerdote Eli. E ali aquela criança, ela cresceu debaixo da sabedoria e do poder de Deus e do ensinamento de Eli, que ensinava aquela criança as coisas e os mandamentos de Deus. Então aquela criança, ela cresceu em sabedoria do poder de Deus. Porque aquela mulher, ela foi sábia. Ela não quis o seu filho só para fins próprios ou para as coisas deste mundo, como trabalhar, virar um policial, virar um bombeiro, virar um médico. Não, ela pediu ao Senhor com sabedoria, dizendo: e eu devolverei para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. E quem foi Samuel? Samuel foi profeta, juiz e, digamos assim, um rei da época. Porque ainda não havia rei, mas havia um profeta em que ele era muito respeitado pelo povo da época. Porque um profeta, ele é como a boca de Deus na terra. Sendo que quando Samuel chegava em alguma aldeia ou em alguma casa, as pessoas perguntavam se a sua vinda era de paz. E ele dizia: sim, é de paz, ou não, não é de paz. Porque um profeta, ele ouve de Deus e passa para o povo, e o pastor ouve do povo e passa para Deus. Então aquela mulher Ana, ela teve sabedoria em pedir uma criança para que viesse fazer a obra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Quando eu concebi a minha filha, eu pedi ao Senhor uma criança que fosse saudável, mas que não fosse simplesmente só para a minha vontade, mas que fosse para a obra do Senhor. Então eu fiz essa oração de Ana e Deus me ouviu, entregando a minha Rebequinha, que agora está dormindo. Tem 4 aninhos a minha filha. E assim tem sido. Eu tenho levado ela na igreja. Mesmo que eu não pregue nas igrejas e mesmo que eu não louve nas igrejas, eu a levo. Porque tem dias que eu falo assim: eu não tô com vontade de ir para a igreja. Aí ela diz: mãe, vamos para a igreja. E eu sei que é Deus falando pela boca dela, porque eu fiz uma promessa que eu educaria minha filha no caminho do Senhor, para que ela não se desvie do caminho do Senhor. Porque assim, ela crescendo em sabedoria do Espírito Santo e com a presença de Deus, ela vai ter um amor por Jesus, que ela não vai abandonar Jesus pelas coisas passageiras deste mundo. Não vou dizer que as coisas do mundo não são boas, mas melhor ainda é a presença do Espírito Santo. E tenho certeza que aquilo que Deus não cumpria em minha vida, cumprirá na vida da minha filha, da minha primogênita, porque é filha única. E o que eu tenho mais visto, como estava falando aqui para os meus irmãos, são pais que deixam seus filhos em casa por algum motivo, por alguma coisa. Mas melhor é eles correndo dentro da casa do Senhor do que fora da casa do Senhor, aprendendo coisas que são ilícitas a eles aprenderem. Porque mesmo na pouca idade que eles têm, eles são como uma esponjinha, que ouvindo eles sugam, desce ao coração e eles aprendem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Maria, mãe de Jesus, levava Jesus até o templo e Jesus ouvia e fazia pergunta para os rabinos da época. Jesus, desde muito novinho, era levado ao templo para ouvir a palavra e aprender, porque é de costume dos judeus os meninos homens serem levados até o templo e até os 12 anos de idade
aprenderem a Sagrada Escritura e o livro da Torá, que é o livro deles, da lei. Nós não somos diferentes dos israelitas, porque nós somos nação santa e escolhida e remida do Senhor Jesus. Porque nós somos filhos de Adão, somos filhos de Noé, e tenha certeza que esses grandes exemplos da Bíblia povoaram este mundo. Então somos um só povo, uma só língua, uma só nação, um só rebanho. Porque o Senhor Jesus diz: ainda tenho que acolher ovelhas que não são deste aprisco, mas será um pastor e um rebanho, ou seja, será Jesus e o povo santo nos céus adorando ao Senhor. E o que eu tenho mais ouvido dentro da igreja são as seguintes reclamações nos finais do culto, até mesmo comigo, acontece muito dizendo: missionária, aonde você vai, você sempre leva a sua filha? Eu digo sim, sempre levo a minha filha. Primeiro, que eu estou no estado do Nordeste. Nordeste, estado do Sergipe, Nordeste, né? Então, eu não conheço quase ninguém aqui. E todos que eu conheço têm compromissos com suas famílias, com seus maridos, com seus filhos, com seus ministérios. E eu também não tenho dinheiro para estar pagando babá para ficar com a minha filha. Se Deus colocou a minha filha para mim, é para mim cuidar, não é para outra pessoa cuidar. Deus, Ele confiou a mim essa missão de criar a minha filha. Deus confiou a você essa missão de cuidar do seu filho, da sua filha. Não dê para outra pessoa aquilo que Deus confiou a você. Não importa se é 1, não importa se é 10, mas o que importa é que o Senhor confiou você gerar, conceber e criar e amamentá-lo até que ele venha ter porte de homem e de mulher, para que ele venha se cuidar sozinho. Mas, que nem eu estava te falando, acontece muito comigo de pessoas chegarem em mim e dizer: missionária, por que você leva a sua filha junto? Eu levo a minha filha porque não tenho ninguém para cuidá-la. E eu não vou deixar a minha filha nem com vó, nem com vô, nem com tio, nem com primo, nem com vizinho. A minha filha vai junto comigo, porque eu prometi ao meu Deus que se Ele me desse uma criança, eu a levaria para a igreja para aprender o caminho do Espírito Santo de Deus. Mas muitas pessoas chegam em mim e dizem: por que você não deixa sua filha em casa? Eu não posso deixar a minha filha em casa, porque eu estou tirando dela aquele momento de alegria perante o Espírito Santo de Deus, tirando dela de conhecer esse Deus poderoso que nós conhecemos. Porque em casa é uma coisa você ensinar o seu filho o caminho que deve de andar na presença de Deus, e outra coisa é você ensinar na prática, fazendo a obra do Senhor. A minha filha vai para o evangelismo, minha filha vai para a vigília, minha filha vai para a igreja, minha filha vai para a escola, minha filha vai para o parquinho, minha filha fica em casa brincando, minha filha também assiste desenho, minha filha gosta de unicórnio, gosta das princesas da Disney. É uma criança normal, mas é uma criança que eu estou instruindo a andar no caminho do Senhor. Instrua seu filho a andar no caminho que deve de andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará e te dará muito orgulho como pai e como mãe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A receita, ela está aqui, basta somente nós lermos. Mateus 19:14 vai dizer: deixai vir a mim as minhas crianças, porque das tais é o reino dos céus. E o Senhor impôs as mãos sobre as crianças, as abençoou e saiu dali, porque Ele tinha uma missão e Ele ainda tem essa missão de abençoar, de pregar o Evangelho. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você em morte de cruz, a pior morte que poderia existir na época. Ele foi humilhado, caluniado, esbofeteado, cuspiram em sua face. Tudo isso por amor a mim e a você. E tudo que Ele confia em mim e em você é com que ensine as suas criancinhas o caminho que deve de andar, criando ali também nessa terra
homens e mulheres de respeito, homens e mulheres profetas e profetisas que pregarão para as gerações futuras. Porque não é todos que têm esse chamado de pregar. Não é todos que têm esse chamado de louvar e de adorar o nome do Senhor Jesus. Mas tenha certeza que o que você fazer, Deus vai te recompensar. Porque Jesus, ele aprendeu e olha só quem ele se tornou. Um rabino, um homem de Deus, um ungido, um separado do Senhor para fazer a obra em que o seu Pai deu como missão para ele cumprir nessa terra. Mas muitas pessoas reclamam comigo da minha filha. Porque a minha filha, ela gosta de correr na igreja, ela gosta de conversar, ela gosta de pular, ela gosta de dar glória a Deus, aleluia. Ela é filha única, ela é primogênita. Então quando ela vê outra criança, ela quer o quê? Brincar, quer conversar. E não é todas as igrejas que vai ter salinhas de crianças. Então os obreiros das igrejas têm que ficar espertos para com que as crianças não vão para a rua. Mas se o pai e a mãe são convidados a ministrar naquela noite ou louvar, também é função dos obreiros da casa ajudar a olhar as crianças. Porque no momento em que você for ganhar a sua oportunidade, tem que ter alguém para cuidar. Mas comigo não tem sido assim, porque na grande maioria eu tenho que ir nas igrejas sozinha, porque o meu esposo vai para um lado pregar e eu vou para o outro lado pregar. E quando nós vamos junto, ele se senta no altar. Então eu fico sozinha aqui embaixo. Então eu dou conta da minha filha. Mas quando eu vou para louvar, quem olhará a minha filha se meu esposo tem que ficar no altar? Muitas vezes os obreiros estão desligados com as coisas, com as crianças, e não olham nossos filhos como é para olhar. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava carregando a sua cruz, teve aquele homem, Simão, que veio para ajudar Jesus a carregar a cruz. Então, quando nós estamos a carregar a nossa cruz e não estamos suportando mais, nós devemos de buscar uma ajuda. Mas muitas vezes essas ajudas não se oferecem em nos ajudar. Então isso se torna um peso, uma carga, aonde que os pais chegam no ponto de não quererem levar os seus filhos para as igrejas. Mas é errado você fazer isso, porque Deus confiou essa vida a você. Deus confiou essas vidas a você. Não deixe de levar as suas crianças para as igrejas, pelos simples fatos delas correrem, conversarem, brincarem e darem glória a Deus, aleluia, na igreja. Porque se os adultos não dão glória a Deus, não se alegram na presença de Deus, Deus ele usa as nossas crianças. E como tem bastante irmãos e irmãs nas igrejas, e não é possível que todos que estão ali na igreja não tenham 1 ou 2 ou 3 filhos. Leve os seus filhos para a igreja. Mesmo que você não consiga fazer com que eles te obedeçam, mas você está fazendo a sua parte e o Espírito Santo, ele vai trabalhar na criança, aonde que a criança vai chegar ao ponto em que ela vai entender o que está sendo pregado e ela vai aprender. Busque sabedoria de Deus, do seu pastor. Peça ajuda para os membros da igreja, para os obreiros da igreja e para o seu pastor. Mas não deixe as suas crianças em casa. Mas a minha pequena, ela é uma criança que gosta de correr, que gosta de brincar. E eu tenho sido repreendida no final dos cultos por conta disso. Mas isso me entristece o meu coração, porque eu sou uma pessoa e eu me entristeço, mas eu as perdoo e não deixo de levar a minha criança por causa de palavras de pessoas que falam para mim que a minha filha é um furacão, que ela é uma bencinha, que ela é toda, como eu posso dizer, aquela palavra que as pessoas falam, meu Deus, agora eu esqueci. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma criança levada. Isso, uma criança levada. Me falam muito isso. Tem pessoas que falam até que é uma pestinha.
eu até repreendo e digo, não, minha filha é uma bênção de Deus, ela é cheia de saúde, ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela gosta de conversar, ela gosta de dar glória a Deus e aleluia, ela gosta de estar no meio do povão. A minha filha, ela consegue fazer com facilidade mais amizade do que eu, porque onde a gente vai, ela pergunta, você tem uma criança na sua casa para mim brincar? Ela só sai perguntando para as pessoas na rua, nos mercados, ela interage, ela conversa, ela gosta de conversar com o povo. Por isso que a palavra de Deus vai assemelhar não, ele vai dizer que só entra no reino de Deus quem for como uma criança inocente. Ela conversa com pessoas, ela brinca com pessoas, ela chama a atenção de pessoas. Muitas das vezes a gente vê o rosto e não vê o coração, mas é uma criança inocente. O Senhor quer que nós sejamos como o comportamento de uma criança, sendo inocentes na presença de Deus. Mas muitas das vezes nós não somos inocentes na presença de Deus. Nós maquinamos o mal, nós fazemos o mal, nós pensamos o mal e não queremos ajudar o nosso próximo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que se você não ama o seu irmão, não tem como você amar a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer, ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é o quê? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Como você pode dizer que você ama o seu próximo e você não ajuda o seu próximo? Isso não é amor. Você está fora da Bíblia, você está fora da palavra do Senhor. Mesmo que as pessoas te aborreçam, as perdoe, mas não deixe de levar os seus filhos no caminho do Espírito Santo de Deus. Não deixe de as levar na casa do Senhor Jesus. Eu fico triste quando eu vou nas igrejas e os pais estão lá. E eles chegam e reclamam para mim, ore pelo meu filho, porque o meu filho não quer vir para a igreja. Mas uma vida inteira você ensinou o seu filho a ficar em casa e não levá-lo para a igreja. Porque até os 18 anos, quem manda na sua casa é você. Quem manda na vida deles é você. Passou dos 18 anos, eles podem fazer aquilo que eles bem entenderem de suas vidas, porque eles não são mais de menores, então eles terão de tomar conta de suas ações sozinhos. Então por isso que eu venho aqui mais uma vez falar para você, leve a sua criança para a igreja, leve a sua criança para a escola dominical no domingo de manhã. Leve o seu filho nos eventos das igrejas, não deixe os seus filhos, leve vossos filhos, porque o Senhor vai batizar, o Senhor vai curar, o Senhor vai renovar, a doença que tiver o Senhor vai tirar, o cansaço que tiver o Senhor vai tirar. A palavra de Deus vai dizer que aquele que faz a boa obra do Senhor com vontade e perseverança, o Senhor as recompensará. A palavra do Senhor de Deus também vai dizer que ele olhou do alto dos céus e olhou para ver se tinha alguém com fé, mas não achou. Mas que você nesses tempos, nos dias de hoje, venha ter fé para conduzir os seus filhos ao caminho que deve de andar, para que ele venha ser uma pessoa de boa índole, que venha ser uma pessoa que tenha caráter, que venha ser uma pessoa que teme a Deus e que faz as coisas certas nessa terra. Porque ninguém quer que os nossos filhos, que os nossos parentes vá parar lá naquele lugar, o inferno. Nós queremos que os nossos filhos, que os nossos parentes vão para o céu. Então seja exemplo na sua igreja, levando e sentando os seus filhos nas cadeiras e ouvindo com atenção a palavra do Senhor. E mesmo que eles não queiram ficar quietinhos, leve alguns brinquedos para eles, leve algum caderno, algum lápis para eles, para que eles venham brincar na igreja. Porque quando eles pegarem uma idade, eles vão começar a ouvir e ter entendimento da palavra do Senhor. Porque criança quer brincar, porque criança quer correr, porque criança quer ser criança. E tem que ser criança na presença do Senhor Jesus, porque é o melhor lugar que eles podem estar. Como eu estava falando para vocês, eu perdoo essas pessoas que falam essas coisas da minha filha, mas eu não a deixo de levar para a casa do Senhor Jesus. Não posso deixar de levar a minha filha para adorar o nome do Senhor Jesus. Amanhã eu vou pregar a palavra do Senhor Jesus. Amanhã é quarta-feira.
Eu vou pregar o nome do Senhor Jesus e eu vou levar a minha filha. Mesmo que ela esteja correndo lá do altar, eu vou estar de olho nela. E quando eu olho ela e que eu faço assim, senta ali, ela vem. Mas daqui a pouco ela já se levanta de novo. Mas isso está sendo despertado nela, a curiosidade do que é a vida dentro da igreja. E graças a Deus, ela tem sido uma bênção na minha vida, uma companheira. Porque vocês sabem que profetas, que ministros, que cantores muitas vezes não têm amigos. Eles não têm amigos. Aí o Senhor os abençoa com crianças incríveis para fazer companhia para eles. E a minha filha é a minha companhia. A minha filha, ela é a minha alegria. Nas madrugadas de lágrimas e de dor, mesmo ela estando dormindo, ela é a minha companhia. Que vida vazia seria se não tivesse vossas crianças? Seria uma vida sem cor, seria uma vida sem alegria. Os parques estariam vazios, não teria o grito e o choro de crianças nas escolas. É até triste pensar isso. Que triste é o mundo sem a alegria dos pequenos. Não deixe de dar-vos essa alegria. Leve os seus filhos para o parque. Leve as suas crianças para as escolas. Deixe eles se comunicarem e brincarem, tudo com ordem e decência. Não tire a infância das suas crianças. Não deixe suas crianças serem influenciadas por coisas malignas. Não ensine coisas ruins para as suas crianças. Infância é infância, adolescência é adolescência, maturidade é maturidade e velhice é velhice. Vamos viver aos poucos, todos os dias, aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Todos os dias aprendemos coisas novas, todos os dias envelhecemos mais. Lembro como se fosse ontem que a minha pequena nasceu, tão pequenininha, e hoje está com 4 anos de idade. Sábia, canta, conversa de tudo, sempre está a chamar a minha atenção. E muitas das vezes, dentro de casa nós damos mais prioridade para casa, para o carro, para o trabalho, do que para os nossos pequenos. E o dia tem passado rápido. As semanas, os meses, os anos. Daqui a pouco a minha filha vai fazer 5 anos de idade. E eu fico pensando onde eu estava nesse momento. Eu vejo vídeos e fotos que eu tirei, mas não foram suficientes. Poderia ter aproveitado mais. Aproveite muito a sua criança, porque a idade vem, os netos virão, irão embora e você ficará. Aproveite-o agora e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por isso que o Senhor Jesus diz: não impeçais os vossos filhos de vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. O dia de amanhã pertence a Deus. Nós vemos tantas crianças morrendo e os pais se lastimando porque não aproveitaram o suficiente com seus filhos. Abençoe seus filhos, não maldizeis. Não os amaldiçoe dizendo que eles são uns pestinhas, que eles são uns demôniozinhos. Não faça isso. Abençoe, porque a palavra, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Então abençoe seus filhos, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu trabalho.
Tire esse momento todos os dias para se divertir. Larga de TikTok, larga de Facebook, larga dessas coisas. Pelo menos 1, 2 horas por dia para ficar com os pequeninos, que são tão maravilhosos em nossas vidas. E os pais chegam e reclamam uma vida toda sem levar para a igreja, e hoje vem um arrependimento de não levá-los para a igreja, de não ter uma continuidade, porque não ensinou o caminho que deveria andar. Então hoje eles não querem. Mas se é projeto do Senhor, eles virão. Mas terão de passar pelo processo do Egito, terão de passar pelo processo do mundo. Não deixe que isso aconteça com seu filho e com sua filha. Que Deus possa te abençoar nessa madrugada. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar seu ministério. Que Deus possa abençoar tudo que você possui. Em nome de Jesus eu profetizo que você vai ter paz, que você vai ter alegria, que você vai ter harmonia, que você vai ter a alegria de brincar com seu filho no parquinho, que você vai ter a alegria de estar pintando desenhos com seu filho, que você vai ter a alegria de levá-lo a um parquinho, que você vai ter, oh aleluia Jesus, ânimo de fazer coisas boas, que o Senhor vai te dar longanimidade, mansidão para com a criança, para com que você venha viver uma vida boa, saudável e plena na presença do Senhor Jesus. E que você vai conseguir ter força para levá-lo para a igreja, porque Deus ele vai te abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe sua família, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida espiritual. Eu oro nessa madrugada para com que o Senhor venha abençoar a sua geração. Eu oro para com que o Senhor venha lhe abençoar em nome de Jesus. Você, sua casa, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, em nome de Jesus. Deus está abençoando, Deus está fazendo grandes coisas na sua vida, em nome de Jesus. Tenha certeza que Deus já te entregou bênçãos, tenha certeza que Deus já te entregou alegrias, tenha certeza que Deus já fez um novo dia amanhecer para a sua vida, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, fique com essa reflexão e que Deus venha te abençoar. Se inscreve no canal, deixa aqui embaixo um comentário para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilha com um amigo, com um parente. Aleluia. Não deixe de interagir para conosco. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. E deixa o joinha se você gostou desse vídeo. E até mais, e a paz do Senhor Jesus.